Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus nos ensina a rezar a oração do Pai Nosso. Santo Tomás de Aquino chama de oração dominical. É chamada também de oração perfeita. E Jesus está nos ensinando a rezar com fé, a pedir como convém. Nós somos chamados a usar as palavras de Jesus no Pai Nosso para que a palavra de Cristo seja a nossa palavra. Assim nós iremos rezar unido a Jesus, sendo Filho de Deus. Então é preciso dirigir estas palavras para que possa ser uma oração amiga, que nos dá intimidade, uma oração familiar que nos aproxima de Deus, uma oração piedosa. Para Santo Agostinho, quem reza esta oração com fé e piedade, alcança o perdão dos pecados veniais. Agostinho vai dizer ainda que tudo que nós necessitamos alcançar como graça de Deus está contido na oração do Pai Nosso. Nada diremos que já não esteja contido nesta oração, diz Santo Agostinho. Então é necessário meditar o Pai Nosso para crescer na nossa espiritualidade cristã, para entender os propósitos de Deus, também para a nossa própria santificação, nosso crescimento humano. Irmãos e irmãs, a oração causa efeito na nossa alma. E a oração ensinada por Jesus no Evangelho desta quinta-feira vai produzir bons efeitos no nosso coração. O Pai Nosso alegra a nossa alma. Nós somos chamados a buscar a felicidade em Deus por meio desta oração. São Tiago vai dizer: alguém entre vós está triste? Reze. A oração tira a tristeza do nosso coração. Esse é um efeito importante. E aqui na oração do Pai Nosso, nós vamos pedir que o Senhor possa nos livrar das perseguições e dos inimigos. À medida que nós rezamos, nós vamos vencer as nossas dificuldades, aqueles que podem estar nos perseguindo. Essa oração vai produzir um efeito de bondade no nosso coração, porque Deus é bom, e quem reza chamando a Deus de Pai, experimenta a bondade que somente Deus pode nos dar. Muitas vezes, diante do nosso dia, das horas do nosso dia, nós podemos ser provados. E muitas vezes um sentimento mau pode entrar na nossa vida, no nosso coração. Rezando o Pai Nosso, nós vamos eliminar a tendência humana ao mal, para nos aperfeiçoar no caminho
que nos une a Deus, que é o caminho da bondade, Ele que é o sumo bem, o bem por excelência, nos comunica a bondade divina. Por fim, a oração ela tem efeito importante no nosso coração e é útil porque nos torna amigos íntimos de Deus. No Salmo 140 nós rezamos que a minha oração suba até vós como incenso. Então no Pai Nosso, não somente a oração é elevada a Deus, mas todo o nosso ser é elevado ao Senhor. Que a bênção de Deus desça sobre ti, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.